Ô, pessoal, bom dia. Todo mundo bem? Tranquilo? É, no estudo dirigido que eu passei para vocês, houve muita dúvida em relação a essa questão da construção da análise BCG, tá? Análise na qual eu passo os dados para vocês, né? Dados aqui, por exemplo, dos produtos que compõem, né, o portfólio de uma determinada empresa, o número de vendas, nesse caso aqui eu tenho vendas de 2 anos subsequentes, no ano de 2018 e no ano de 2019, e as vendas do meu principal concorrente, tá? Então, o que vocês precisam calcular aqui? A primeira é a participação de cada produto desse no mercado e, posteriormente, o crescimento de mercado, tá? Então, a participação nada mais é do que você dividir aqui, ó, as vendas sua pelas vendas do seu concorrente, tá? Naquele mesmo ano. No caso aqui é B2, 946 dividido por 744, tá? Então aqui eu tenho a participação quando eu faço esse cálculo, tá? Ó, vou mostrar para vocês aqui, vou limpar essa aqui. Então isso aqui é o que vocês vão precisar fazer para terem, né, a participação. Aqui, ó, simples. Manual, a mesma coisa. Vocês vão precisar fazer a mesma coisa. Obviamente, se eu for passar uma questão dessa em prova, vai ser a mesma quantidade de produtos aqui para isso aqui não se prolongar tanto, tá? Então, diante desse dado aqui, vocês vão, né, construir a segunda informação, tá? Isso aqui é a construção do meu eixo X, assim como eu mostrei em sala, e a construção do eixo Y, que é o crescimento de mercado. Então, eu tenho vendas no ano de 2018 e vendas no ano de 2019. Então, eu tenho aqui 946 e 1.050. Quanto em percentual, né, foi o crescimento de vendas desse produto aqui, tá? Então, a mesma coisa, ó, eu vou pegar aqui, ó, observem, C2, 1.050, menos o B2, dividido pelo B2, tá? Como aqui a minha coluna já está em percentual, ela dá em percentual direto. Caso não tivesse, eu teria que multiplicar por 100. É somente isso, esses dois dados. Então, aqui eu tenho o meu eixo X e aqui eu tenho o meu eixo Y. Tá? No caso aqui, usando Excel, fica muito mais fácil para se construir. Ó. Eu já tenho aqui, igual eu mostrei para vocês, basta eu selecionar, isso aqui eu mostrei em aula, seleciono os dois que eu quero aqui e dou um Alt F1. Tá? Eu já tenho um gráfico pronto. Eu venho aqui em alterar tipo de gráfico. Vou colocar um gráfico de dispersão. Tá? Coloquei aqui, ó, um gráfico de dispersão. Então, aqui eu já tenho mais ou menos a ideia daquilo que eu pretendo. Outra coisa que eu mostrei para vocês, diferentemente dos outros gráficos, né, o eixo X, no nosso caso aqui, a participação, ele não inicia no zero aqui. Ele inicia da direita para a esquerda. Então, você vem aqui em formatar eixo. Tá? Aqui em formatação de eixo, você vai colocar valores em ordem inversa. Pronto, coloquei valores em ordem inversa. Tá? Então, eu já tenho mais ou menos aqui uma noção, né, do que vai ser participação e taxas de crescimento. Ah, outra coisa, observem que aqui está de 0 a 25, tá? Então, a minha média aqui vai ser em torno de 12,5. Tá? Então, sempre que forem construir esses gráficos, vocês têm que ter por base a variação mínima, ou melhor, o máximo e o mínimo, para vocês terem essa variação. Tá? Então, aqui eu vou só organizar aqui, formatar esse eixo aqui, colocar ele para o lado esquerdo. Só passar esse eixo lá para o lado esquerdo. Prontinho. Então, depois disso aqui, ó, eu já tenho mais ou menos uma noção daquilo que eu estou querendo fazer. Eu vou colocar aqui a minha imagem, tá? Formatar a área de plotagem, ou melhor, formatar a área do gráfico. Venho em preenchimento, preenchimento com imagem ou textura. Vou lá em arquivo, busco essa imagem que eu quero, tá? Aqui. Pronto, inseri. Eu já posso também tirar essas linhas aqui que eu não vou mais usá-las, tá ok?
Então, eu já tenho aqui mais ou menos a imagem que eu pretendo colocar. E aqui eu vou organizar, colocar essa figura na posição que eu quero. Tá? Isso aqui para quando vocês forem fazer no Excel. Se vocês forem fazer manualmente, é a mesma coisa, ó. O eixo Y, o eixo X, tá? E aqui eu identifico quais são os meus produtos que estão em questionamento, em estrela, vaca leiteira e abacaxi, tá? Aí que eu ainda mostrei para vocês que tem como a gente adicionar rótulo de dados, né? Para a gente ter uma noção melhor do que é cada produto. E aqui eu pus o percentual, tá? Depois que eu ponho esse percentual, tem como eu formatar aqui e colocar valor a partir das células, tá? Que aí eu coloco os nomes em cada um e eu tiro aqui o valor para deixar somente os produtos lá, tá? Então tá aqui, ó, eu tenho lanterna, porta, para-brisa, tá? Cada um dos meus produtos. É simples, tá? Então, eu dando esses dados de vendas em 2 anos, por exemplo, subsequente, a venda do concorrente naquele ano, né, em um dos 2 anos, vocês só vão calcular essa participação de mercado e a taxa de crescimento do mercado para cada produto, tá? Façam um gráfico aqui, observem sempre os extremos, né, de 0 a 25, né, e aqui de 0 a 8, para que eu tenha a média, tá? A gente sempre trabalha com a média, nesse caso aqui. Então, bem simples. Qualquer dúvida, eu estarei à disposição novamente, tá ok?